2.500 metros quadrados mais 10 animais. O projeto de autossuficiência que garante comida o ano inteiro. Existe uma pergunta que aparece toda vez que alguém começa a pensar em sair da dependência total do supermercado. Quanto de terra eu realmente preciso para me alimentar? A resposta que a maioria das pessoas espera é um número gigantesco, algo que só faria sentido para quem tem uma fazenda enorme. Mas a realidade, comprovada por décadas de prática em permacultura, agricultura familiar e criação de pequenos animais, é bem diferente. Um terreno de 2.500 metros quadrados, ou seja, 1/4 de hectare, é suficiente para produzir uma parte muito significativa da alimentação de uma família, incluindo hortaliças, frutas, ovos, carne, leite e até mel, se o espaço for planejado com inteligência. Este vídeo vai apresentar, passo a passo, como esse projeto funciona na prática. Vamos falar sobre como dividir o terreno, quais animais fazem sentido nesse tamanho de área, como organizar a horta e o pomar para ter colheita o ano inteiro, como lidar com água, solo e compostagem, e quais são os limites reais desse tipo de sistema. Tudo aqui é baseado em práticas já documentadas por instituições agrícolas, projetos de permacultura consolidados e experiências relatadas por pequenos produtores ao redor do mundo. Não vamos inventar números mágicos nem prometer milagres. A ideia é mostrar o que é factível, com método e realismo. Porque 2.500 metros quadrados é um número que faz sentido. Antes de entrar nos detalhes, vale entender por que esse tamanho específico aparece tanto em projetos de autossuficiência. 1 hectare tem 10.000 metros quadrados. 1/4 de hectare, portanto, são 2.500 metros quadrados. Esse tamanho é grande o suficiente para acomodar uma horta extensa, um pomar com várias árvores frutíferas, uma área para pequenos animais e ainda sobrar espaço para compostagem, captação de água e circulação. Ao mesmo tempo, é um tamanho administrável por uma ou duas pessoas, sem precisar de maquinário pesado ou de mão de obra contratada permanente. Organizações como a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, já documentaram que hortas familiares bem manejadas em áreas de algumas centenas de metros quadrados conseguem suprir boa parte das necessidades de vegetais de uma família. Quando você soma a esse espaço de horta uma área para frutíferas e outra para animais de pequeno porte, o 1/4 de hectare se torna uma unidade produtiva completa, capaz de gerar diversidade alimentar ao longo de todas as estações do ano. Dividindo o terreno, a lógica das zonas. Um dos conceitos mais usados em projetos desse tipo vem da permacultura, especificamente o sistema de zonas desenvolvido por Bill Mollison e David Ogren nos anos 1970 e 1980. A lógica é simples. Você organiza o espaço de acordo com a frequência com que precisa visitar cada parte dele. As áreas que exigem atenção diária ficam mais perto de casa. As que exigem menos manejo ficam mais distantes. Na prática, para um terreno de 2.500 metros quadrados, essa divisão costuma seguir um padrão parecido com este. A zona mais próxima da casa, que pode ocupar entre 100 e 200 metros quadrados, é reservada para uma horta intensiva de ervas, temperos e vegetais de colheita rápida, como alface, rúcula, cebolinha e coentro. Essa é a área que você visita todos os dias, então faz sentido que fique a poucos passos da porta da cozinha. Logo depois vem uma área maior, algo entre 500 e 800 metros quadrados, destinada à horta principal, com hortaliças de ciclo mais longo, como tomate, pimentão, abóbora, batata doce e leguminosas. Essa área recebe visitas frequentes, mas não necessariamente diárias. Uma parte considerável do terreno, entre 600 e 900 metros quadrados, pode ser destinada ao pomar, com árvores frutíferas de diferentes portes e épocas de colheita, garantindo frutas em diferentes momentos do ano. A área para os animais, que é o centro deste projeto, costuma ocupar entre 400 e 700 metros quadrados, dependendo de quais e quantos animais forem escolhidos, incluindo cercados, abrigos e áreas de pastejo rotativo. O restante do espaço fica reservado para compostagem, armazenamento de água, circulação, um eventual galpão de ferramentas e áreas de sombra e descanso. Essa divisão não é uma regra rígida, mas um ponto de partida testado e ajustado por muitos projetos reais de pequenas propriedades produtivas ao redor do mundo, da América Latina à Europa. Os 10 animais. Critérios reais de escolha. Quando se fala em 10 animais dentro de um projeto de autossuficiência, é importante entender que isso normalmente significa 10 unidades produtivas, não necessariamente 10 espécies diferentes. Ou seja, pode ser um conjunto de galinhas poedeiras, um casal de cabras leiteiras, alguns coelhos e uma colônia de abelhas, por exemplo. A escolha depende do clima da região, do espaço disponível, da legislação local sobre criação de animais e, claro, dos hábitos alimentares da família. Dito isso, existe um conjunto de animais que aparece repetidamente em projetos de pequena propriedade justamente porque oferece a melhor relação entre espaço ocupado,
custo de manutenção e retorno em alimento. Vamos falar sobre cada um deles com base em como eles realmente se comportam e no que exigem. Galinhas poedeiras. As galinhas são, de longe, o animal mais recomendado para quem está começando um projeto de autossuficiência em pequena escala. Segundo dados amplamente utilizados em manuais de avicultura, uma galinha poedeira saudável produz em média entre 250 e 300 ovos por ano, dependendo da raça e do manejo. Um grupo de 6 a 8 galinhas já é suficiente para abastecer o consumo diário de ovos de uma família de 4 pessoas, com sobra para trocas ou vendas eventuais. Em termos de espaço, o recomendado pelos manuais de criação é de pelo menos 2 a 4 metros quadrados por ave em sistema semilivre, com acesso a um galinheiro coberto para proteção à noite. Galinhas também têm um papel importante no ciclo do sistema. Elas comem restos de comida, ajudam a controlar pragas na horta quando soltas em áreas específicas, e o esterco delas, depois de compostado corretamente, é um excelente fertilizante rico em nitrogênio. Cabras leiteiras. As cabras são amplamente utilizadas em pequenas propriedades porque exigem menos espaço do que o gado bovino e produzem leite de forma consistente. Uma cabra leiteira de raças produtivas, como a Saanen ou a Toggenburg, pode produzir entre 2 e 4 litros de leite por dia durante o período de lactação, que costuma durar entre 8 e 10 meses após o parto. Para 2 cabras, o espaço recomendado gira em torno de 200 a 300 metros quadrados, incluindo abrigo e área de pastejo, podendo ser menor se houver suplementação com feno e ração. As cabras também se beneficiam de sistemas de pastejo rotativo, nos quais a área é dividida em piquetes menores para evitar o esgotamento do solo e das pastagens. Coelhos. Os coelhos são um dos animais mais eficientes em termos de conversão alimentar, ou seja, a quantidade de comida necessária para produzir uma quantidade de carne. Uma matriz reprodutora pode gerar de 4 a 6 ninhadas por ano, com uma média de 6 a 8 filhotes por ninhada, segundo dados técnicos amplamente utilizados em cunicultura. Isso representa uma fonte de proteína animal relativamente rápida e constante. O espaço exigido é pequeno. Gaiolas ou sistemas de criação em piso, com boa ventilação, podem ser organizados em poucos metros quadrados, o que torna os coelhos ideais para complementar outros animais maiores sem competir por muito espaço. Patos ou marrecos. Em terrenos que tenham alguma fonte de água, mesmo que pequena, patos são uma excelente adição. Eles são resistentes a doenças, produzem ovos maiores que os das galinhas e ajudam no controle de lesmas e caramujos na horta, um problema comum em cultivos orgânicos. Um pequeno grupo de 3 a 4 patas pode fornecer ovos suficientes para complementar a produção das galinhas. Abelhas. A apicultura em pequena escala é uma das adições mais valiosas a esse tipo de projeto, tanto pela produção de mel quanto pelo papel das abelhas na polinização da horta e do pomar. Uma colmeia bem manejada pode produzir, dependendo da região e da florada disponível, entre 15 e 40 quilos de mel por ano, segundo dados de manuais de apicultura amplamente reconhecidos. Além disso, o aumento na polinização tende a melhorar a produtividade das frutas e legumes cultivados ao redor. Considerações sobre suínos e outros animais maiores. Alguns projetos de autossuficiência também incluem 1 ou 2 porcos, criados principalmente com restos de alimentos e excedentes da horta. É importante deixar claro que a criação de suínos exige mais espaço, mais água e, dependendo da legislação local, pode exigir licenças específicas por questões sanitárias e de zoneamento. Por isso, em terrenos de 2.500 metros quadrados, essa é geralmente a escolha mais criteriosa, reservada para quem já tem experiência e onde a legislação permite. O ponto central aqui é que a combinação ideal de animais varia de acordo com clima, legislação e objetivo da família, mas o conjunto de galinhas, cabras, coelhos, patos e abelhas cobre, de forma comprovada, as principais necessidades de proteína animal, laticínios e ovos em uma pequena propriedade. Planejando a horta para a produção o ano inteiro. Um erro comum em quem começa um projeto desses é plantar tudo de uma vez, sem pensar em sucessão de cultivo. O segredo de ter comida o ano inteiro está em 3 práticas bem documentadas pela agronomia: rotação de culturas, consórcio de plantas e plantio escalonado. A rotação de culturas consiste em alternar as famílias de plantas cultivadas em cada canteiro a cada estação, evitando que o solo se esgote sempre dos mesmos nutrientes e reduzindo o acúmulo de pragas específicas de determinadas espécies. Um ciclo comum utilizado em hortas orgânicas alterna leguminosas, que fixam nitrogênio no solo, com folhosas, depois com frutos, como tomate e abobrinha, e por fim com raízes, como cenoura e beterraba, antes de reiniciar o ciclo. O consórcio de plantas, ou plantio associado, é a prática de cultivar espécies diferentes lado a lado, aproveitando relações benéficas entre elas. Um exemplo clássico, documentado por povos indígenas da América e ainda hoje usado em agricultura orgânica, é o consórcio entre milho, feijão e abóbora,
conhecido como as Três Irmãs. O milho serve de suporte para o feijão trepador, o feijão fixa nitrogênio no solo, beneficiando o milho, e a abóbora cobre o solo com suas folhas grandes, reduzindo a evaporação de água e o crescimento de ervas daninhas. Já o plantio escalonado significa não plantar tudo de uma vez, mas sim fazer pequenas semeaduras a cada 2 ou 3 semanas, garantindo que sempre haja algo pronto para colher enquanto outras plantas ainda estão se desenvolvendo. Essa prática é especialmente eficaz para hortaliças de ciclo curto, como alface, rabanete e rúcula. Combinando essas 3 técnicas com o uso de estufas simples ou túneis baixos de proteção, é possível estender a produção de hortaliças mesmo em regiões com estações frias bem definidas, garantindo uma oferta contínua de alimentos frescos ao longo do ano. O pomar, diversidade e escalonamento de colheita. Assim como na horta, o segredo do pomar está na diversidade e no escalonamento. Se todas as árvores frutíferas do terreno produzirem na mesma época, você terá um excesso de frutas em um mês e nenhuma nos demais. A solução é escolher espécies com épocas de colheita diferentes, adaptadas ao clima da região. Em muitas regiões de clima subtropical e tropical, é possível organizar um pomar com frutas de inverno, como algumas variedades de citros, frutas de primavera, como algumas variedades de ameixa e pêssego, frutas de verão, como manga, abacaxi e melancia, e frutas de outono, como algumas variedades de goiaba e caqui. Árvores como bananeiras, que produzem ao longo de quase todo o ano em clima adequado, também são particularmente valiosas nesse tipo de sistema, já que geram uma fonte de alimento praticamente contínua. Em regiões de clima temperado, a lógica é semelhante, mas com espécies diferentes. Macieiras, pereiras e cerejeiras de diferentes variedades podem ser escolhidas justamente para escalonar as colheitas entre o verão e o início do outono, enquanto frutas de conservação mais longa, como maçãs de determinadas variedades, ajudam a estender a disponibilidade durante os meses frios, quando armazenadas corretamente. Água, o recurso que sustenta todo o sistema. Nenhum projeto de autossuficiência funciona sem um planejamento sério de captação e uso da água. Isso vale tanto para a horta e o pomar quanto para os animais. As práticas mais utilizadas em pequenas propriedades incluem a captação de água da chuva através dos telhados, direcionada para cisternas ou caixas d'água, e o uso de sistemas de irrigação por gotejamento, que reduzem o desperdício em comparação com a irrigação por aspersão. A captação de água de chuva é uma tecnologia antiga e bem documentada. Em regiões com precipitação média razoável, um telhado de 100 metros quadrados pode captar milhares de litros de água ao longo do ano, dependendo do índice pluviométrico local. Essa água, armazenada em cisternas, pode suprir boa parte da irrigação da horta durante os períodos de estiagem, reduzindo a dependência de poços ou de abastecimento externo. Outra prática recomendada é o mulching, ou cobertura morta do solo, que consiste em cobrir os canteiros com palha, restos de poda ou outros materiais orgânicos. Essa técnica, amplamente estudada em agronomia, reduz significativamente a evaporação da água do solo, mantém a temperatura mais estável e ainda contribui para a formação de matéria orgânica à medida que o material se decompõe. Solo e compostagem, a base invisível do sistema. Um solo fértil é o que sustenta toda a produtividade de uma horta ou pomar, e a principal ferramenta para manter esse solo saudável em um sistema de autossuficiência é a compostagem. O processo de compostagem transforma restos de alimentos, esterco animal e resíduos vegetais em um adubo rico em nutrientes, fechando o ciclo entre a produção de alimentos e o descarte de resíduos orgânicos. O princípio da compostagem é relativamente simples e bem estabelecido. É preciso equilibrar materiais ricos em carbono, como palha seca, folhas secas e serragem, com materiais ricos em nitrogênio, como restos de vegetais, esterco animal e borra de café. A proporção comumente recomendada em manuais de compostagem gira em torno de 2 a 3 partes de material seco, rico em carbono, para uma parte de material úmido, rico em nitrogênio. O monte de compostagem precisa ser revirado periodicamente para garantir a oxigenação, o que acelera a decomposição e evita maus odores. Em um sistema com 10 animais, o volume de esterco produzido é significativo e, se bem manejado através da compostagem, se transforma em uma das principais fontes de fertilidade da horta e do pomar, reduzindo drasticamente ou até eliminando a necessidade de fertilizantes externos. Integração. Por que o sistema funciona melhor como um todo? O que diferencia um projeto de autossuficiência bem-sucedido de uma simples horta com alguns animais soltos é a integração entre as partes. Esse conceito, conhecido em agroecologia como sistema agroflorestal ou sistema integrado de produção, busca fazer com que os resíduos de uma parte do sistema se tornem insumos para outra parte. As galinhas, por exemplo, podem ser soltas em áreas específicas do pomar depois da colheita, onde ajudam a controlar insetos e a fertilizar o solo com seu esterco. Os restos da horta que não são aproveitados na cozinha podem virar alimento para coelhos e galinhas.
O esterco dos animais, depois de compostado, retorna para a horta e o pomar como fertilizante. A água captada da chuva abastece tanto a irrigação quanto a dissedentação dos animais. Esse ciclo fechado, ou o mais fechado possível, é o que permite que um espaço relativamente pequeno, como 2.500 metros quadrados, produza uma quantidade de alimento desproporcional ao seu tamanho. Conservação e armazenamento, garantindo comida além da colheita. Produzir bastante alimento em determinados momentos do ano não resolve o problema da autossuficiência sozinho. É preciso saber conservar o que foi produzido para os períodos de menor colheita. As técnicas de conservação mais utilizadas em pequenas propriedades incluem a secagem de frutas, legumes e ervas, a fermentação, como na produção de conservas em vinagre e de vegetais fermentados, o enlatamento caseiro, amplamente documentado por manuais de conservação de alimentos desde o século XIX, e o congelamento, quando há disponibilidade de energia elétrica. A secagem, por exemplo, é uma das técnicas mais antigas e acessíveis, exigindo apenas ventilação adequada, proteção contra insetos e, idealmente, algum tipo de desidratador solar ou elétrico. Frutas como banana, manga e tomate se conservam muito bem quando desidratadas corretamente. Já as conservas em vinagre e as fermentações, como picles e chucrute, são técnicas de conservação estudadas há séculos e continuam sendo amplamente utilizadas por sua eficácia e simplicidade. O ovo, principal produto das galinhas, também pode ser conservado por métodos como a cal hidratada ou a técnica de encapamento com cera, práticas antigas que permitem estender sua durabilidade além do que seria possível na geladeira comum, embora hoje a refrigeração seja a forma mais prática quando disponível. O que esse sistema realmente proporciona ao longo do ano? Juntando tudo o que foi apresentado, um terreno de 2.500 metros quadrados, bem planejado com essa combinação de horta diversificada, pomar escalonado e cerca de 10 unidades de pequenos animais, é capaz de fornecer, de forma realista, a maior parte das hortaliças consumidas por uma família ao longo do ano, uma fonte constante de ovos, leite de cabra na maior parte do ano. Durante os períodos de lactação, uma fonte regular de carne através de coelhos e, eventualmente, aves, mel em quantidade suficiente para consumo doméstico e trocas, e frutas frescas ou conservadas na maior parte das estações. É importante ser honesto sobre os limites desse sistema. Ele dificilmente vai eliminar 100% da necessidade de compras externas, especialmente de itens como grãos em grande escala, óleos vegetais, açúcar e alguns tipos de carne bovina, que exigem muito mais espaço do que 2.500 metros quadrados permitem. O que esse projeto oferece, de forma realista e comprovada por experiências documentadas em pequenas propriedades ao redor do mundo, é uma redução significativa na dependência do supermercado, uma alimentação mais fresca, diversa e de melhor qualidade nutricional, e uma resiliência maior diante de crises de abastecimento ou de aumento nos preços dos alimentos. Desafios reais que precisam ser considerados. Nenhum projeto sério de autossuficiência deve ser apresentado sem falar de seus desafios. O primeiro deles é o tempo de dedicação. Cuidar de uma horta diversificada, um pomar e 10 animais exige rotina diária, o que representa uma quantidade real de horas de trabalho, especialmente nos primeiros anos, enquanto o sistema ainda está sendo estabelecido. O segundo desafio é o conhecimento técnico. Práticas como manejo de pastagem, controle sanitário de animais, poda de árvores frutíferas e manejo integrado de pragas exigem aprendizado contínuo. Muitos projetos fracassam não pela falta de espaço, mas pela falta de conhecimento acumulado ao longo do tempo. O terceiro ponto é a legislação local, que varia bastante entre municípios e países. Regras sobre criação de animais em áreas periurbanas, uso de água e mesmo sobre construção de abrigos e cercas precisam ser verificadas antes de qualquer investimento, para evitar problemas legais no futuro. Por fim, existe o investimento inicial. Embora o sistema, uma vez estabelecido, reduza custos ao longo do tempo, a estruturação inicial, com cercas, abrigos para animais, sistema de captação de água, ferramentas e mudas, representa um investimento que precisa ser planejado com cuidado e, na maioria dos casos, implementado de forma gradual, ao longo de várias temporadas, e não de uma vez só. Considerações finais. O projeto de transformar 2.500 metros quadrados em uma fonte relevante de alimento para uma família não é uma fantasia nem uma promessa exagerada. É uma prática que se apoia em conhecimentos consolidados de agroecologia, permacultura e pequena produção animal, testados e documentados em diferentes partes do mundo ao longo de décadas. O que torna esse tipo de projeto viável não é um único truque ou tecnologia milagrosa, mas sim a soma de decisões bem planejadas, a divisão inteligente do espaço, a escolha criteriosa dos animais, o escalonamento das colheitas, o fechamento dos ciclos entre horta, pomar e criação animal, e o cuidado com água, solo e conservação de alimentos.
Para quem está pensando em começar um projeto assim, o caminho mais seguro é gradual. Começar pela horta e por um ou dois tipos de animais mais simples, como galinhas, aprender com os erros e acertos dessa primeira etapa, e só então expandir para novas espécies e novas áreas do terreno. A autossuficiência alimentar em pequena escala não é sobre perfeição ou isolamento total do mercado, mas sobre construir, passo a passo, um sistema mais resiliente, mais saudável e mais conectado com a origem do que se come todos os dias.